terminamos de modelar os membros. Os membros estão atualmente numerados automaticamente na sequência em que foram criados. Para renumerar os membros de forma sistemática, vá para a aba de revisão. Selecione Renumerar membros. Pressione Sim para prosseguir. Selecione todos os tipos de membros exceto as lajes de nervura, pois não há nenhuma no modelo, sob os pavimentos. Note que você pode desmarcar todos os pavimentos e, em seguida, selecionar quais pavimentos renumerar. Mantenha marcado. Sob a referência de ordenação, escolha inferior esquerdo para superior direito. Isso significa que o membro mais à esquerda e embaixo começará com o número 1. Escolha a mesma opção para paredes e vigas. O ângulo de referência é usado para identificar a direção das vigas horizontais. Quando o ângulo de referência é 0, as vigas horizontais estão ao longo do eixo X global. Os membros verticais são simplesmente perpendiculares a esse ângulo. Agrupe lajes em balanço separadamente, isso permite que você rotule as lajes em balanço com números consecutivos. Após terminar a rotulagem das lajes padrão, agrupe os membros por direção. Esta opção é usada apenas para vigas e paredes. Quando essa opção é marcada, as vigas horizontais serão rotuladas primeiro, ordenando em linhas. Se o botão de opção Ordenar por linha estiver marcado, então os rótulos dos membros aumentarão primeiro horizontalmente ao longo do eixo X, depois verticalmente ao longo do eixo Y. Se o botão de opção Ordenar por coluna estiver marcado, a prioridade será ao longo do eixo Y. Mantenha os rótulos compatíveis entre os pavimentos. Se essa opção for marcada, os membros que estão no mesmo ponto de inserção serão rotulados com o mesmo número para todos os pavimentos. Por exemplo, todas as colunas na interseção dos eixos A e 1 terão o mesmo número para todos os pavimentos. Exemplo, 1C1, 2C1, 3C1, etc. Esta opção só é válida se mais de um pavimento for selecionado. Para renumerar o número inicial do membro, os números dos membros começarão usando o valor especificado neste campo. Modifique o caractere prefixo, por exemplo, se você quiser adicionar um prefixo à coluna usando P, então, em vez de C1, após a renumeração, você obterá PC1. Defina o prefixo dependente da direção. Isso é particularmente útil para vigas. Por exemplo, se você quiser que as vigas horizontais e verticais tenham prefixos diferentes, você pode inserir H para membros horizontais e V para membros verticais. Após a renumeração, as vigas horizontais terão rótulo HB1 e as vigas verticais terão rótulo VB2. Por exemplo, reiniciar a numeração para cada direção garantirá que, após a conclusão da rotulagem horizontal, a rotulagem vertical começará com o número 1. Exemplo, VB1. Modifique o sufixo. Por exemplo, se você inserir A e renumerar uma coluna, em vez de C1, você obterá C1A. Após o processo de renumeração, certifique-se de verificar as opções mostradas nesta tela com cuidado, pois o processo de renumeração não pode ser desfeito. Em seguida, clique em OK para executar o processo de renumeração. Como você pode ver, C1 e B1 começam no canto inferior esquerdo. Isso está de acordo com as configurações de renumeração escolhidas. Em seguida, o rótulo aumentará da esquerda para a direita, do eixo inferior para o eixo superior. Para vigas, a rotulagem será feita primeiro para vigas horizontais. O último rótulo de coluna está no canto superior direito. Para vigas, após rotular a última viga horizontal no canto superior direito, a rotulagem continua. Para a viga vertical, a primeira viga vertical rotulada continuará no canto inferior esquerdo. O rótulo então incrementará verticalmente. Em seguida, a rotulagem continuará ao longo do próximo eixo vertical à direita. Até que todas as vigas verticais sejam rotuladas, a última viga vertical será rotulada no canto superior direito. Agora vamos explorar a ferramenta de interrogação visual, que é muito útil para nos ajudar a interrogar e examinar o modelo. Mude para o pavimento 1 para a vista em planta, clicando 2 vezes no pavimento 1 na árvore de estrutura. Vá para a aba de revisão. Clique no ícone de interrogação visual. Mova o diálogo para que ele não esconda o modelo principal. Sob o critério de recoloração, você pode escolher as seções das colunas para colorir colunas com diferentes seções com cores diferentes. Clique no resto 1 por 1 e verifique a coloração visual. Cargas de parede de vigas são vigas com cargas de parede de partição aplicadas, lajes com cargas adicionais, lajes com cargas vivas, vigas com cargas definidas pelo usuário, codificação de cores em todas as cargas de entrada do usuário em vigas.
Vigas com cargas de laje Fe mostram vigas com método de cálculo de carga de laje de elemento finito, já que todas as vigas estão usando agora a linha de rendimento, nenhuma está colorida. Vigas com resultados de análise de laje Fe mostram vigas com resultados de análise de elemento finito combinados, já que todas as vigas estão usando resultados de análise de construção, nenhuma está colorida. O restante é autoexplicativo e será explorado mais tarde. Após a revisão, certifique-se de selecionar nenhum para desligar todas as cores, vá para as configurações de cena. As opções que estão esmaecidas significam que não se aplicam a esta vista em planta, mas sim à vista 3D. Se a bússola estiver marcada, o sistema de coordenadas globais será sempre mostrado no canto inferior esquerdo da tela, mesmo que o modelo seja ampliado ou reduzido. Eixo de coordenadas, isso mostra a origem global. Pode ser ligado ou desligado. Esta é a grade de guia de modelagem que pode ser ligada ou desligada. Caixa delimitadora, se marcada, identifica a extensão de todos os elementos. É útil para localizar elementos órfãos que podem ter sido inseridos erroneamente muito longe da origem. Vá para a aba Bordas de entidade. Essas opções estão esmaecidas porque não são aplicáveis à vista em planta. Elas se aplicam apenas a uma vista 3D. Da mesma forma, as propriedades de linha oculta. Filtros de visibilidade permitem filtrar por pavimento, ou filtrar por eixo, ou filtrar por tipo de membro. Exibição de plano de colunas permite exibir resultados de análise. Figuras na vista em planta. Cargas nodais e cargas de temperatura são cargas manuais aplicadas diretamente aos membros. Você pode exibir, por exemplo, cargas axiais na parte superior ou inferior das colunas e paredes. Em seguida, selecione o caso de carga e/ou combinação na lista suspensa. Esses valores só serão exibidos após a análise do edifício. A opção de exibir colunas e paredes de transferência na vista em planta colorirá colunas descontínuas no pavimento onde elas param. Vá para a aba de exibição de plano de vigas. Exibir propriedades da parede de partição permite opções para mostrar rótulo da parede, valor de carga e altura na vista em planta para fácil verificação. Exibir valores de cargas somadas definidas pelo usuário exibirá a magnitude total das cargas manuais aplicadas na vista em planta. Exibir marcas de elevação de vigas mostrará os valores de Z aplicados às extremidades das vigas que não são zero. Vá para a exibição de plano de laje. Exibir indicadores de direção da laje. Isso é com referência ao ângulo inserido nas propriedades da laje. Marque para exibir os valores de carga permanente e carga viva. Clique em OK e vá para a vista em planta. Isso permite fácil verificação das cargas de laje que são definidas nas propriedades da laje. Volte à interrogação visual e desligue isso. Os contornos de FE só serão visíveis se os contornos da análise de pavimento FE forem exportados. Aba de animação. Isso só é aplicável à vista 3D. Redefina todas as configurações para o original. Clique em OK para sair. Agora vá para a vista 3D. Vá para a interrogação visual. Da mesma forma, você pode escolher colorir elementos de acordo com diferentes critérios. Exemplo, espessura da laje. Selecione nenhum para coloração antes de prosseguir. Algumas das opções não são aplicáveis à vista 3D, como coluna, viga e exibição de plano de laje. Vá para a animação. Clique em Iniciar. Você pode deslizar a barra para aumentar ou diminuir a velocidade de rotação. Observe que todas as configurações que você fizer na interrogação visual são salvas para a vista ativa. Portanto, você pode abrir quantas vistas quiser e usar diferentes critérios de interrogação visual para cada vista. Clique em OK para fechá-lo. Observe também que há alguns atalhos úteis para essa interrogação visual na mesma aba de revisão. Status de design, que só será significativo após a análise e design. Tente ativar alguns deles. Finalmente, desative todos os efeitos visuais antes de prosseguir. Na mesma aba de revisão, há algumas funções muito importantes e úteis para verificar e solucionar problemas no modelo. Verificação do modelo de construção. A verificação do modelo de construção captará os erros de modelagem mais óbvios conforme indicado. Clique em Iniciar. Os avisos ou erros são em sua maioria autoexplicativos. Os membros exatos afetados serão indicados.
Você deve revisar quaisquer avisos ou erros e corrigir o modelo antes de prosseguir para a análise. Clique em Carregar log no editor para abrir a lista de avisos ou erros em uma tela separada no bloco de notas para facilitar a referência. Feche o bloco de notas. Feche o diálogo. Renumerar membros foi coberto. Mover membro para eixos atualiza as definições de inserção com base no eixo associado de inserção. Excluir eixos não utilizados excluirá eixos que não são usados por nenhum membro. Corrigir eixos quase ortogonais. Isso permite corrigir eixos que não são perfeitamente horizontais ou verticais globalmente. Exemplo, ângulo do eixo de 0,01 graus. Limpar seções. Exclui definições de seções não utilizadas e, portanto, reduz o tamanho do projeto. Isso pode acontecer se o seu modelo começou com muitos tamanhos diferentes de membros que foram então excluídos à medida que o projeto avançava. Verificar a espessura da laje. Isso permite que você verifique a espessura mínima da laje de acordo com o código selecionado e também defina os tipos de conjunto automaticamente. Atribuições de propriedades de membros. Permite gerar um relatório mostrando liberações de nódulos, isoladores de coluna e emendas de membros. A faixa de exibição agrupa todas as funções que controlam a vista de modelagem, tanto 2D quanto 3D. Essas funções já foram cobertas anteriormente. Clique no menu Suspenso de camadas para revelar membros e elementos que podem ser ligados ou desligados, como eixos, vigas, colunas ou lajes. Você pode clicar no menu vertical para adicionar esses ícones permanentemente na interface, como mostrado. Além disso, você pode usar a seleção de filtro para ocultar ou mostrar elementos. Por exemplo, clique e arraste uma janela para selecionar alguns elementos do pavimento 4. Clique com o botão direito Selecione filtro. Esse menu mostra a seleção de elementos em termos de pavimento, tipos de membros, grau de concreto, tamanhos de seção e, finalmente, elementos reais. Queremos apenas elementos do pavimento 4 sem laje, então desmarque pavimento 1 a 3 e as lajes, dê um OK. Clique com o botão direito Selecione Mostrar apenas selecionados para exibir apenas esses membros selecionados, enquanto ocultar apenas selecionados. É o oposto. Clique em Mostrar selecionados para obter a vista desejada. Para restaurar a vista original, podemos clicar com o botão direito e selecionar Mostrar todos. Assim, usar o filtro para mostrar e ocultar membros é muito útil. Ao revisar, verificar ou modificar o modelo, você pode alterar o estilo de exibição ou renderização pressionando a tecla F11 sucessivamente, de sombreado para wireframe e para linear. A vista linear é útil, pois é equivalente ao analítico. Por exemplo, podemos dar zoom na localização das vigas secundárias e primárias para garantir que estão realmente conectadas analiticamente. Dê zoom para fora e dentro do modelo inteiro para verificar se os elementos estão conectados via vista linear.